No universo dos animes e mangás, sempre temos aquelas obras que faz nos divertir e criar muitas emoções ao longo da obra. Pode ser mangá ou anime shonen, romance, esporte ou comédia. Mas sempre tem aquelas obras que é de dar um frio na barriga, que sério, cada obra que se passa dá vontade de vomitar. Então caso você seja sensível a esse tipo de conteúdo, recomendo sair do vídeo para seu bem, porque hoje só irei falar do iceberg das obras mais doentias e pesadas já feitas. Adabana. A história desse aqui é mais pesadinha, mas vamos lá. Adabana é um mangá criado em 2020 a 2021, que conta uma história bem cruel e impiedosa. A obra conta uma história de um crime cometido por uma jovem, que parecia alguém inocente. Mizuki é uma adolescente comum que convive com sua mãe e leva uma vida bastante tranquila e sem preocupações. Até que um certo dia, ela está se arrumando para sair. Até que a TV dá uma notícia que uma jovem chamada Igarashi Mako, que estudava no mesmo colégio que a Mizuki, foi morta. A mãe dela pergunta se ela conhecia a Mako, mas Mizuki não responde ela. Ela termina de se arrumar e se despede da mãe. Mas ao caminhar sobre a rua, ela se depara a uma delegacia e ela vai lá e confessa o crime dela, que foi ela que matou a Mako. Nisso, ela conta a história e nos mostra os flashbacks, onde conta que ela e a Mako foram melhores amigas e elas estavam planejando sair. Mas a mãe da Mizuki não a deixou. Então a Mizuki, para bancar a viagem, aceitou trabalhar com o tio da Mako. E esse cara é muito doente, sério. Ele é muito pervertido. E quando a Mizuki chega lá, ele queria tirar fotos sensuais dela. Claramente ela recusa. E ela se levanta para sair o mais rápido possível. Mas o maluco avançou para cima dela e começa a agredir ela para abusá-la. Então, sem opções, ela pega uma faca e mata o tio da Mako. A Mako chega ao local e ajuda a tirar o corpo dali. 3 dias depois, Mako conta a Mizuki que está sendo perseguida pelo ex-namorado e está com medo de descobrir sobre o assassinato do seu tio. Então Mizuki vai atrás dele e, após confrontá-lo, pede ajuda para destruir provas do crime do tio da Mako. Em uma cena, o namorado da Mako abraça a Mizuki e fala que quer o contato com ela. E a Mako descobre, e isso, as duas acabam brigando. E sem querer, a Mizuki acaba sem querer matando a Mako com uma faca. Então, ela conta a situação para o advogado. E ele desconfia, tipo, peraí, como ela conta a história com muito detalhe para no fim só falar que matou a amiga sem querer? Tem algo errado nisso daí. Então o advogado vai mais a fundo e pede ajuda para sua amiga detetive, Ryan. Ryan percebe que Mizuki defende Yuki com unhas e dentes e suspeita que ela matou a amiga por ciúmes. Os advogados investigam Yuki, mas ele é um bala e não coopera em nada. O mangá então revela o passado de Mako. Quando ela era mais nova, seu tio doente mental a chantageava, batia e abusava dela, e tirava fotos íntimas delas todos os dias. E quando ela conheceu o Yuki, parecia que tudo iria melhorar. Ela contou o que estava acontecendo para o Yuki. Ele deixa ela em casa e vai cobrar o velho. Mas não adianta em nada. O tio ainda continuava a abusar da Mako. E o Yuki começou a ser outro doente mental, querendo se aproveitar da garota, filmando ela escondida e mostrando para o tio dela. Meu Deus, que doentio, mano. E se ela ousasse de terminar com ele, além de explanar o vídeo para geral, ele iria matar ela. Mas ela vai lá e termina com ele mesmo assim. Então Yuki manda ela cortar o pulso. Não adiantava chamar a polícia, porque ele mesmo já tinha chamado. Ele parou de mandar os vídeos para o tio dela, porque Mako já tinha tirado a câmera. E foi aí que Mizuki entra na história. Mas nessa versão, foi a Mako que matou o tio dela. Então Mizuki descobre que tinha uma câmera no banheiro da loja do tio e suspeitava que a Yuki a espionava. Então ela confronta Yuki, que admite ter ouvido tudo sobre o assassinato do tio dela. E a Mizuki vira meio aliada dele, né, para melhorar a situação.
Então ela descobre que era ele mesmo por trás das câmeras. E foi aí que a Mako viu ela com o Yuki. E ela some por alguns dias e bate na porta da Mako para conversar. Mas Mako, após entender um pouco a história, pede para que ela se afaste, enquanto ainda tinha tempo. No dia seguinte, Mako falta da escola e descobrimos que ela saiu com Yuki em uma praça, onde ela manipula ou sua vida acabaria ali. Mizuki, após sair da aula, tenta chegar rápido no local, mas já era tarde demais e ela encontra a Mako morta. Com um ódio tremendo mesmo, ela promete vingança com as suas próprias mãos. Então ela mutila todo o corpo da Mako e se encontra com o Yuki, onde ela xinga e ameaça ele. Então ela descobre que o pai da Mako também era cúmplice do tio. Então Mizuki se entrega à polícia. No julgamento, Mizuki inicialmente confessa o assassinato de Mako, mas depois muda sua versão, falando que só matou o tio. Mas Ryan encontra provas de que Yuki estava na cena do crime e usa gravações para expô-lo no tribunal. Yuki contradiz, mas ele é preso por outros crimes. Mas Mizuki é condenada. Anos depois, Mizuki é solta e visita a Magical Land com o advogado, recebendo um presente da Mako antes dela morrer. E o mangá termina com Mizuki se despedindo emocionalmente da amiga. Animal Human. Agora imagine que você está dirigindo numa boa, junto com sua filha. E infelizmente você acaba sofrendo um acidente de carro. E quando você acorda, você se depara com animais em formas humanoides. O humano simplesmente achava que era brincadeira, né? Que eram os humanos fantasiados de animais, mas na verdade não. O buraco é bem mais embaixo. Então descobrimos que no acidente veio um urso para ajudá-lo e levou ele para uma mansão, onde essa mansão é muito estranha. Tudo lá mostrava retratos de animais. Nisso, quando ele entra na sala, um monte de animais olhando sério para ele. E ele encontra sua filha lá. Quando o homem abraça sua filha, todos os animais que haviam na mesa começam a estranhar e a analisar o homem. Tipo, eles estavam analisando suas características. Então o cervo, que aparentemente era líder, manda todos na mesa calar a boca e oferece um belo banquete. Então, pai e filha comem felizes, achando ser carne de porco. Então, após comerem, o cara fala assim: "Ah não, tenho que levar minha filha pro hospital, não sei o que." Moleque, os animais rapidinho fecham a cara com o homem e o clima fica tenso. Mas por sorte, o cervo mais uma vez interrompe o clima e pergunta ao homem se antes dele ir, ele quer conhecer a fazendinha dele. Então o homem aceita, né? E vai ele e sua filha. E temos um porquinho que ajuda o protagonista a ver a verdadeira realidade deles. Mas quando eles chegam na fazenda, sério, é a coisa mais horrenda desse mundo. Os humanos, mais especificamente crianças, sendo tratados como lixo, se alimentando de ração. É uma cena nojenta, uma cena muito porca, realmente, comendo ração como se fossem animais. E eles estão engordando para ficar mais fortinhos e ir para o abatedouro. A cena é muito nojenta. E o que deixa mais bizarro ainda é quando o porco explica que existem mais de 100 tipos de seres humanos, dividindo entre espécies e raças, como se fosse a coisa mais normal do mundo. E aquelas cenas dessa nojeira desses humanos é apenas o nível mais baixo da divisão. É apenas o começo. E o porquinho explica que quando eles estavam desmaiados, eles fizeram um exame nos dois e dizem que eles eram da patente mais alta. São produtos de alta qualidade. O cara fica em choque. Sério, ele fica sem reação. E o porquinho fala que a reação das outras pessoas também foram assim quando chegaram ao local. Então tudo o que aconteceu ali foi planejado para capturar eles, desde o acidente até o abatedouro. Então o homem junto com a sua filha tenta fugir, mas ele toma um choque, vomita e acaba passando mal. Com isso, o porco ameaça eles com uma arma de choque. Normalmente assim como os seres humanos fazem com animais selvagens. Fala que eles vão ter o mesmo fim que aqueles todos seres humanos. Revelando então que a comida que o homem e sua filha tinham comido, na verdade foi carne humana. Meu Deus, que doença, velho. Então, foram presos de novo. Só que dessa vez, o porquinho deixou a porta aberta sem querer. E a filha do rapaz implora para ele sair dali. E ela quer brincar, né, tadinha, ela é uma criança.
E essa é a chance perfeita para eles escaparem e sair daquele lugar maldito. Mas o que eles não esperavam é que tudo isso foi uma armação de propósito. Os animais deixaram eles correrem para aí sim acabar com a vida deles. E isso é feito para os animais sentirem o prazer da caçada, assim como nós seres humanos fazemos. Então eles preparam suas armas e vão. O homem corre desesperadamente. Era um duelo de vida ou morte, e ele estava em pânico e apreensivo. Após correr muito, ele encontra um outro homem, que achava que iria ajudá-lo, mas não. Ele era apenas um cão de caça, de um cachorro. Quando o cachorro atira, o homem consegue escapar por pouco. Ele dá uma fuga sinistra, e o homem por pouco deu uma escapada. Mas ele acabou caindo numa armadilha já preparada ali, e ele acaba se separando da sua filha. Então ele grita desesperadamente para que sua filha o separe dele, e que ele dará sua vida para salvá-lo. Então a filha vai, e ele fica. Depois que ele se despediu da sua filha, ele se esconde. Mas não demorou muito e ele é encontrado por um javali, que sem pena nenhuma começa a enforcar e ameaçar ele. E a cena é um pouco grotesca. A cena é um pouco bruta. O javali começa a se saborear ali por trás, comendo sua orelha. E quando ele iria começar a comer a cabeça, o javali toma um tiro. E quem salva ele é aquele cervo do início, fingindo ter compaixão e sentimento pelo homem, mas na verdade fazia tudo parte do jogo. Então o homem fala: por favor, eu só quero minha filha, vem, por favor, eu só quero ela agora. Mas o cervo fala: não, relaxa, ela tá viva sim. Então o homem olha pro lado e tem um urso saindo da água com ela no ombro. Na verdade sua filha tá morta. Então o homem tem a última visão tanto dele, tanto da sua filha com vida. Então, a cena corta e vemos animais preparando, assando e se deliciando com a comida, assim como nós seres humanos fazemos com a carne animal. Então o cervo diz que agora a vida dele será bem recompensada, que a vida dele valeu a pena de alguma forma, pois agora está bem na sua barriga e faz parte agora o sangue do seu sangue. Então todos ali comem tanto o rapaz quanto sua filha, e o capítulo termina com a cabeça do rapaz decapitada e toda arrumada em uma mesa chique, e saboreiam com esse banquete saboroso e delicioso para eles. E por fim, esse é o primeiro capítulo do mangá. O mangá retrata a crueldade dos seres humanos sobre os animais, só que ao contrário, mostrando tudo de ruim e cenas pesadas do que realmente acontece. Tommy é um mangá lançado em 1987 e feito pelo nosso querido Junji Ito. Inclusive, esse é o primeiro mangá dele. O mangá conta a história de uma personagem chamada Tommy, e ela é muito bonita no mangá. Sério, praticamente todos os homens admiram e amam a beleza dela, pelo seu charme e poder de sedução que ela tem, e faz qualquer um se apaixonar por ela. Só que o bizarro dessa história é que nessa paixão que todos têm por ela, vira uma vontade irresistível de matar ela. Ela morre várias e várias vezes de maneiras brutais, que cara, é de tudo qualquer jeito, é com tesoura, decapitada e enfim. E ela sempre volta viva no final, e de várias formas diferentes, e consegue espalhar maldições pelo mundo. Ela pode se regenerar, e ela tem esse poder de regenerar pelo canibalismo dela, usando alguns métodos, como por exemplo grudar o seu cabelo no cérebro dos humanos para possuí-los ou mesmo voltar com uma nova pessoa. Como por exemplo, uma garotinha ou um monstro horrível. Ela é praticamente imortal. Isso acontece porque a Tommy não é um ser humano comum, já que ela consegue se reproduzir sem mesmo ter um parceiro sexual. E toda vez que você corta ela no meio ou desmembra ela, cada pedacinho do corpo dela dá uma origem a uma nova Tommy. E com esse método de se multiplicar, existem várias Tommys pelo mundo, que têm o mesmo poder de sedução sobre os homens. A única forma de realmente acabar com a vida dela é tacando fogo nela, mas só funciona só se a carne dela estiver totalmente carbonizada. O mangá não deixa clara a origem da Tommy, mas estimula-se que ela já vivia muitos antes dos acontecimentos que se passam na história. Cada capítulo do mangá tem diversas histórias diferentes, com diferentes Tommys, com diferentes personagens que encontram a Tommy.
Em si, recomendo muito ler esse mangá, que por apesar de ser um pouco antigo, ele tem uma história muito boa e tem quadros muito lindos para mangá de 87. Jujutsu no Rokunin. Jujutsu no Rokunin. Um mangá adorado por alguns e odiado por todos. Uma obra completamente doentia e bizarra. O mangá conta a história de um garotinho chamado Uruma, que ele sofre bullying e apanha todos os dias para um grupinho de valentões. Onde, dentre todos os valentões, a cabeça desse grupo é o Shigoku Kyo, o mais desgraçado de todos. E esse grupo só quer fazer o prota passar pela pior dor possível, batendo nele, abusando dele e fazendo de tudo para destruir a vida do moleque. Mas em um dia eles decidiram passar dos limites. Mataram o gato dele e ainda tramando uma armadilha para os pais dele, fazendo um acidente proposital para os pais dele morrerem em um acidente de carro. E ainda para complementar, eles espancaram o irmão caçula dele e deixou em estado vegetativo. Uruma fica horrorizado com a situação e vê um fim para ele. Mas o avô dele, que era um ex-soldado criado na guerra, veio para salvá-lo e fazer uma máquina de matar, para se vingar de todos aqueles malditos, matando um por um. Então Uruma cresce e por fim vai se vingar de todos. Bom, a proposta da obra é muito boa, um mangá de vingança e tal, mas a obra é muito doentia, cara. O Uruma vive muitas situações medonhas e perturbadoras e mata cada um dos milhões de forma brutal e com torturas muito bizarras. De tipo, uma das torturas de Uruma é enfiar um dispositivo que explode o orifício e o órgão genital da pessoa. E essa é uma das menos pesadas. Ele já estrangulou, partiu o cara no meio, ou mesmo na base da violência mesmo, na pancada. Mas o mangá em si tem muita morte e sangue, muitas cenas de sangue do nada. E todos, repito, todos os vilões abusam isso, mulheres e tipo, todos mesmo, cara. Os únicos que não fazem isso é aqueles vilões de capítulo que são mortos na mesma hora pelo Uruma. E cara, não sei qual a tara do autor sobre toda hora ter sendo abusivo assim. Então, os fãs da obra falam que o mangá está muito ruim e chato, saturado demais. Porque mesmo que o Uruma conseguiu matar cada um dos desgraçados, sobrou ainda o Shigoku Kyo. Mas o Shigoku Kyo ele consegue sobreviver e ainda mata o avô e o irmão dele de vez. Então o Uruma fica preso por 5 anos. E quando ele é solto, o Kyo virou um líder mundial. E o Uruma vai atrás dele de novo. E ele sempre vive a mesma coisa. Ele mata pessoas, vivencia mais cenas perturbadoras de morte de amigos, mais cenas de abuso e sexo pesadas e desnecessárias, e a história só vai se enrolando e enrolando. O autor parece que estende a obra de propósito, só para botar mais cena de tortura e sexo desnecessária. Em si, a obra não é muito ruim. Eu gosto bastante da arte dela, porque os painéis são muito bonitos, mas o mangá tem muito furo de roteiro, e é muito repetitivo. Mas se você já achou esse mangá muito pesado, se prepare pelos próximos que ainda estão por vir. Que tal? Sim, esse é o nome do mangá. E garanto pra vocês que esse nome não é à toa. E sinceramente, esse mangá é muito mais pesado do que os anteriores que mostrei. Dele nos mostra um moleque jogando videogame e comendo um salgadinho. Uma cena até que bem porca, assim por dizer. O moleque, enquanto joga, tem um monte de mosca rodeando seu quarto. Um monte mesmo. E quando o moleque perde do jogo, vamos ver... Mano, no quarto dele tem um monte de cadáveres e resto de crianças mortas e despedaçadas inteirinhas. E como se não bastasse, ele apenas continua jogando e comendo numa boa. Então, nós temos um time skip de 20 anos. E lá é mostrado o nosso protagonista. Ele se chama Hiroki Dan. E ele é um detetive muito inteligente e talentoso. Sério, ele é bastante famoso entre a rapaziada. E em seu currículo profissional. Todo mundo ali gosta dele, inclusive a mulherada. Resumindo, ele é o cara perfeito. Ele é um detetive de elite e consegue resolver qualquer tipo de situação difícil, que até mesmo nem policiais conseguem resolver. Só que o clima para tudo, porque tava passando uma reportagem na TV. E era sobre aquele mesmo menino de 20 anos atrás. Na TV fala que há 20 anos o criminoso foi preso por estuprar brutalmente de 2 meninas de 3 e 4 anos de idade, além de esquartejar elas. O menino tinha 16 anos na hora do crime. Não foi revelado seu rosto, por ser menor.
e seu apelido era Entregador Açougueiro, porque além de matar crianças, o desgraçado enviava o corpo morto das crianças para suas famílias. E ainda para piorar, 20 anos depois, sua sentença tinha acabado. E um canal de notícia decide mostrar uma entrevista mostrando ele chorando e se arrependendo muito, dizendo que ele se sente muito mal por todos aqueles assassinatos. Mas agora ele mudou, ele quer começar uma nova vida e está escrevendo até um novo livro. O discurso dele chorando e se arrependendo comoveu algumas pessoas, menos o Dan, que não tem pena nenhuma do cara. E ele pensa assim: ué, por que você escreveria um livro após o assassinato que você mesmo cometeu e tá até falando na TV para todo mundo? Isso é muito estranho. E ainda, inclusive, o repórter tava ajudando o cara. O repórter fala que ele merece ser inocentado, que não sei o que agora ele é uma pessoa nova, mas esse papo não cola muito com o Dan. Então, uma semana depois, nós é mostrado que o repórter estava com um criminoso em um hotel de luxo, e comendo e conversando. Lá, descobrimos que o maldito não mudou porra nenhuma. Ele ainda é o mesmo, tanto que ele diz para o repórter se ele gostou da atuação. Então, sem ao menos hesitar, ele pega uma faca e diz assim para o repórter: quer saber como eu matei aquelas crianças? Nos primeiros cortes, tive dificuldades, porque os ossos atrapalhavam. Mas depois de 3 ou 4 cortes, me acostumei. Mas sabe, se você deixar os cadáveres muito tempo, começam a feder. Aí eu tive uma ideia. Comecei a embalar as partes dos corpos e enviar para as famílias. Mano, como você pode ver, é um cara bem doentio assim, um cara não muito da hora pra se manter uma amizade, sabe? Mas calma, que a melhor parte ainda tá por vir. Então o repórter fala: por que você não pede desculpas aos familiares das crianças? Isso só vai melhorar sua imagem. Após o repórter falar isso, ele começa a estrangular o cara e diz assim: se vira, irmão, você não trabalha lá? Eu não vou pedir desculpas pra ninguém, dá seus pulos. E ele fica com a comida na goela do cara e sai andando dali. Então ele volta pra casa e ele pega o metrô e vimos que o fela da mãe ainda está com aquela sede de assassinar, porque quando ele entrou no metrô, ele viu uma criança no colo da mãe e vimos o olhar frio de sangue daquele cara, que sério, ele diz no pensamento que quer enforcar aquela criança e ver os ossinhos dela quebrando. Queria ser uma sensação maravilhosa. Quando ele chega em casa, tá todo mundo xingando ele, fazendo protesto contra ele, xingando. Saia, seu assassino, seu monstro, você vai morrer. Então ele se esconde em um beco, mas o que ele não imaginava é que o Dan estaria na janela escondidinho espionando ele. E quando ele se esconde, ele toma uma facada no pescoço e cai desmaiado. E mano, só pela carinha do Dan, eu já falo pra vocês, não vai vir coisa boa, vai vir coisa muito pesada agora. Tá, quando ele acorda em um quarto escuro, preso numa cadeira e com uma TV na sua frente, passando O Exorcista. Quando ele se pergunta o que tá acontecendo, o Dan fala: shh, fica quietinho, tá chegando na melhor parte. Mas o criminoso começa a entrar em desespero e começa a gritar: mano, tipo falando, mano, que merda é essa? Por favor, socorro, chama a polícia. Mas não adianta de nada, porque ele e o Dan estão em um local bem longe da cidade. Então o Dan fala assim: sabe quantas pessoas somem por ano? São cerca de 80 mil. E quando ele fala isso, ele puxa uma serra elétrica na hora. Vai imitar certinho uma cena do filme que ele estava vendo. Cara, agora viu uma cena nada bonita de se ver. Então eu recomendo, se você for muito sensível, não veja. Então o Dan ironiza falando assim: olha, somem 80 mil pessoas por ano. Algumas das pessoas aparecem vivas ou sem vidas, mas se você desaparecer, ninguém vai dar a mínima. Então o cara começa a entrar mais em desespero e começa a chorar de novo, mas tipo chorar de soluçar. E o Dan começa a brincar com ele, ameaçando ele aos poucos, cortando a cadeira para ele ficar com medo. Mas só que o cara teve a brilhante ideia de xingar o Dan. E quando ele xinga o Dan nem hesita. Com prazer e tesão nos seus olhos, ele foi com a serra elétrica com tudo pra cima do braço do cara, cortando o braço dele. E após ele cortar, ele fala: opa, parece que eu não fiz um corte tão limpo assim. Mas como você disse, conforme você vai cortando, a carne fica mais mole, né? E fica mais fácil de cortar as outras partes.
Então comigo não vai ser diferente, né? Mano, o cara até implora que pode dar todo o dinheiro do mundo para o Dan. Mas o Dan fala: "Ei, olha lá, olha lá, olha lá. Minha cena favorita." Cara, o Dan faz a pose certinha da cena do Exorcista. Uma cena bizarra e medonha. Ele fez a pose e vomita. E ele fala: "Ué, você ficou assustado?" Bom, mas isso não importa. Então, sem nem dó nem piedade, o Dan desliga a luz e corta o resto dos membros do corpo dele. E ele fala assim: "Ei, Sousen, Sousen, olha aqui, Sousen." Quando o cara acorda do desmaio, cara, ele se vê no espelho e ele está sem suas pernas e seus braços. E ainda para complementar, o Dan falou assim: "Ah, daqui a pouco é Natal, né? Não tive muito tempo para preparar uma ceia. Então, para improvisar, eu fiz uma surpresinha." Então ele aponta pro lado e simplesmente o Dan fez uma árvore de Natal com os membros do cara. Cara, é que tipo, mano, o Dan é um detetive muito cruel, cara. Ele é mais cruel que os próprios bandidos. Então, para fechar o finalzinho do nosso iceberg, o Dan tira uma foto dele e fala assim: "Eu não quero dinheiro nem nada, só quero ver essa cara de coitadinho que você tem." Então a cena corta e o Dan está tranquilo, curtindo em frente à lareira, vendo as fotinhas que ele tirou da vítima, que inclusive foi a foto de número 27, ou seja, o Dan matou mais de 26 pessoas antes desse cara. E para fechar com chave de ouro, o Dan deixou ele lá, no final da lareira do fogo, assim para o cara ir queimando aos poucos e sentir o gostinho de como saber como é torturar uma pessoa. Higurashi no Naku Kuroni. Esse é o nome do anime barra mangá que inicialmente começou por um jogo. Sim, inicialmente esse anime parece ser algo fofinho, com personagens bonitinhos, tal esse anime tem diversas adaptações, como por exemplo o primeiro anime em 2006, onde teve uma continuação em 2007 e posteriormente um remake em 2020, além de light novels, mangá e... Mano, já vou logo avisando que esse anime é muito louco, cara, porque a história é um pouco confusa, porque tem diversas linhas temporais com histórias diferentes, como se fosse uma rota alternativa. E cada vez que você vai olhando mais e mais nesse anime, tem mais cenas bizarras, diferentes e mais porradaria e morte comendo a solta no tempo todo, sabe? Não tem essa. O anime começa... mas relaxa, pô, é só a intro. Então a história começa com o nosso protagonista chamado Kent voltando para a vila onde ele cresceu. Ele toma café, descansa e vai para a escola. E acaba se encontrando com a sua melhor amiga, Rena, e mais tarde com a Minion, para ir para a escola juntos. Chegando lá na escola, percebemos que algum engraçadinho, não, engraçadinho já fez cagada para pegar o nosso prota, de surpresa, deixando espinhos de metal na porta para espirrar todinho. Pois é, aqui vocês já perceberam quanto que esse anime vai ser bom. Então, ele cheira os espinhos e entra. E quando ele entra, o moleque cai na armadilha da nossa queridíssima Satoku. Também conhecemos a Rika, a menina de cabelo roxo. Eles estão tão animados, pois vai ter um famoso festival na cidade, no próximo domingo. Então, aqui eles vão lanchar. Depois do lanche, Rena decide levar então o Keiichi para o lixão. Sim, para o lixão. Porque ela simplesmente tem um hobby um pouco diferente, de caçar tesouros. Só que no lixão. Então, até aí de boa, né? O Keiichi tá de boa até descobrir que um funcionário de uma das antigas fábricas da vila foi esquartejado. E aqui ele já fica um pouco em choque, sabe? Então, quando ele vai perguntar para a Rena, ela responde de uma forma fria e diferente do que ela normalmente responde. E Keiichi começa a desconfiar, né? Do porquê cada reação estranha dela ao longo da história. E vocês já vão entender. No outro dia, depois do lixão, ele descobre que não é apenas um boato. Pois, quando ele olha pro chão, o boato tinha saído até no jornal, mano. E quando ele olha o jornal, de longe a Rena, que disse que iria procurar os bonecos no lixo, tá com um facão observando o moleque de longe, velho. Moleque, vocês sabem que a partir daí não vai vir coisa boa por aí, né? Então, enquanto ele se questiona, mano, a Rena quase mata o moleque, mano. Véi, então, ela só dá uma desculpinha boba que se assustou e tal. E a cada dia que se passa, ele começa ainda a ficar mais crente que é a sua melhor amiga que tá fazendo esses boatos de mortes pela cidade. Porque ela está agindo de forma muito estranha e suspeita, né? Tipo, perseguindo ele, se fazendo de boba, né? Então um dia ele conversa com um policial e ele fala que as pessoas têm maldições por causa do tal
Deus Yohashiro. E tem gente fazendo de tudo que é de ruim por causa dessa maldição. Praticamente, essa maldição faz que a pessoa não se controla e sai matando todo mundo e não tá nem aí. E a coincidência é que todo dia no festival e todo ano alguém desaparece e morre, tipo do nada. Então ele pega o número do policial, se caso precisar. Então quando ele se encontra com a Rena de novo, ele fala: "Você não tá mentindo ou escondendo algo de mim, né, Rena?" Então ela fala: "Ué, não tô não." E ele fala assim: "Mentira, você tá assim, que eu sei, não sei o quê." Então a Rena vira pra ele e fala: "Você também não tá mentindo ou escondendo algo de mim não, né?" E aí ela começa a questionar ele de alguns atos do passado, inclusive sobre conversar com aquele velho policial. Então, ele com medo afirma que não sabia quem ele era e ele nega tudo. Então, Renan ameaça ele, dizendo: "Ué, se você tem algo pra esconder de mim, eu também tenho algo pra esconder de você, então estamos quites." Mano, o moleque se caga todo, velho. E a partir daí, o moleque começa a ter alucinações a cada dia que se passa. Então, ele tem uma conversa sincera com a Rika, que é a menininha mais nova ali do grupo, mas também a mais sincera e a mais sensata. Conversando sobre tudo que está acontecendo. Então, chega a noite. E os pais dele já tinham saído, porque eles foram pra Tóquio. Então a mãe dele explica, no telefone: "Filho, fica de boa, que a Rena vai levar um jantar pra você." Mano, o moleque já fica em choque, ele se tranca, tipo cagadaço. E a Rena tá na porta já, com o demônio no corpo. Então, ele com um cagadaço abre mesmo assim. E eles conversam, tal. E ela fala assim: "Não, deixa eu fazer uma comidinha ali pra você enquanto tu vê TV, beleza?" Quando ela abre a bolsa na cozinha, meu irmão, um monte de faca e serrote, tudo que tiver de ruim que você imaginar tá ali naquela mesa, mano, pra matar o Kenshi. Então, ele vai ver o que tá acontecendo ali, né? Por causa que ela tá demorando muito. Mano, a mina não resiste e decidiu se revelar de vez, já com a pena no corpo, literalmente, e começa a ameaçar o moleque, falando do deus dela lá, falando que vai cuidar do pai dela, não sei o que. Enquanto ela fala, ela tá arranhando o pescoço um monte. Ai, que agonia da porra. Então, os dois se atacam, literalmente numa briga de vida ou morte. E Kenshi desmaia a Rika. Então, quando tudo tá suave, né? Tipo, ela tá ali desmaiada no chão, ele se aproxima. E ela acaba surpreendendo ele de desfira uma porrada de facada enquanto ri e desdenha na cara do moleque. Uma cena diabólica. Enquanto isso, o moleque tá batendo a cabeça dela com uma câmera. No fim, os dois já estão no chão. E a sala toda ensanguentada. E assim termina o primeiro arco desse anime. Bom, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva para não perder nenhum vídeo. E recomendo assistir esse vídeo aí do Bug Ego. Aposto que você vai gostar. Valeu, pessoal, e fui!